Você já se sentiu perdido? Como se estivesse caminhando por uma estrada deserta, sem direção, buscando uma resposta, uma saída, um milagre. Quantas vezes já se viu preso em pensamentos confusos, sem saber qual caminho seguir, mas com o coração inquieto, ansiando por algo maior? Talvez você esteja vivendo isso agora, ou talvez tenha conhecido alguém assim. Se você se identificou com essas palavras, saiba que há uma conexão, uma ponte, que nos leva até onde encontramos paz verdadeira, respostas para as nossas dúvidas mais profundas e esperança para as batalhas mais difíceis. Essa conexão é a oração. Mas não estou falando de qualquer oração, nem de palavras repetidas sem alma. Estou falando da oração que Jesus nos ensinou, a oração que muda vidas, que transforma corações e nos coloca diante do poder do Pai. Hoje, juntos, vamos explorar 7 ensinamentos profundos que Jesus nos deixou sobre a oração. Cada um desses ensinamentos tem o poder de não apenas transformar o seu modo de orar, mas de transformar a sua vida por completo. Se prepare para sentir a presença de Deus mais próxima, mais real, e para descobrir como a oração pode ser uma ferramenta de transformação que talvez você nunca tenha experimentado antes. Se você nunca encontrou a paz que tanto busca, hoje é o seu dia. Vamos mergulhar fundo. 1. A oração sincera. Abra seu coração para Deus. A primeira coisa que Jesus nos ensina sobre a oração é a sinceridade. A oração não é sobre impressionar ninguém. Não se trata de palavras bonitas ou rituais vazios. É uma conversa íntima entre você e Deus. Quando Jesus estava ensinando seus discípulos a orar, ele os alertou contra a hipocrisia. Ele falou de pessoas que oram em público apenas para serem vistas, mas que não têm nenhum coração envolvido. A verdadeira oração não acontece diante de uma plateia, mas no secreto, onde o seu coração é derramado diante de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus nos diz: "Mas quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente." Esse é o convite de Jesus. Não é sobre falar bonito, não é sobre ser perfeito. É sobre ser honesto. Quando você entra em oração, é como se estivesse se despindo diante de Deus, sem máscaras, sem esconder nada. A sinceridade abre as portas do coração. Se você tem carregado dúvidas, dores ou medos, é nesse momento de vulnerabilidade que Deus vai ao encontro da sua alma. Abra o seu coração. 2. A oração com fé. Creia sem duvidar. Agora que você aprendeu a importância da sinceridade, Jesus nos ensina o próximo passo. Ele nos chama a orar com fé. E o que é fé? Fé é acreditar naquilo que ainda não podemos ver. Fé é a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Quantas vezes você já orou, mas no fundo do seu coração, ainda tinha dúvidas? Jesus sabia que nós, como humanos, teríamos dificuldades em confiar plenamente. Por isso, ele disse algo muito poderoso em Marcos capítulo 11, versículo 24. "Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis." Jesus não está falando de qualquer crença. Ele está falando de uma fé que move montanhas, uma fé inabalável. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo, mas ainda não viu a resposta. É hora de renovar a sua fé. Não importa quão grande seja o desafio à sua frente, com fé, você verá a mão de Deus agindo. Acredite, não há impossíveis para Deus. 3. A oração perseverante. Não desista, Deus está ouvindo. Talvez uma das lições mais difíceis de aprender seja a de perseverar na oração. Quando oramos e não vemos uma resposta imediata, é fácil desanimar, pensar que Deus não está ouvindo ou que Ele se esqueceu de nós. Mas Jesus nos deu um exemplo perfeito de perseverança na oração em Lucas capítulo 18, com a parábola do juiz iníquo. Nesta história, uma viúva insistia para que um juiz lhe fizesse justiça. Ela não desistiu, mesmo quando parecia que sua causa não seria ouvida. E, por sua perseverança, o juiz finalmente atendeu seu pedido. Jesus nos ensinou através dessa história que devemos orar sempre e nunca desanimar. Mesmo que o tempo passe e as coisas pareçam não mudar, Deus está ouvindo.
Há um propósito no processo. Muitas vezes, Ele está moldando o nosso caráter, fortalecendo nossa fé, enquanto esperamos. Persevere. Continue orando, mesmo quando a resposta parece distante. Deus nunca se esquece daqueles que colocam sua confiança nele. 4. A oração em nome de Jesus. O poder na autoridade de Cristo. Uma das maiores revelações que Jesus nos deixou foi o poder do seu nome. Quando oramos, fazemos isso em nome de Jesus. Isso não é apenas uma formalidade. Quando você ora em nome de Jesus, você está invocando a autoridade e o poder do Filho de Deus. João capítulo 14, versículos 13 e 14 diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O nome de Jesus tem poder para curar, para libertar, para transformar. Quando você ora, lembre-se de que você não está sozinho. Você tem a autoridade do Filho de Deus ao seu lado. Use esse poder com fé, e você verá milagres acontecerem na sua vida. 5. A oração de ação de graças. Gratidão transforma o coração. Quantas vezes, ao orar, nos concentramos apenas em pedir? Pedimos por bênçãos, por milagres, por soluções. Mas Jesus também nos ensinou a importância da gratidão. A oração de ação de graças tem um poder especial. Quando agradecemos, mesmo em meio às dificuldades, nossos corações são transformados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, somos lembrados: em tudo dai graças, porque está é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão abre portas que muitas vezes nem percebemos que estavam fechadas. Quando você agradece a Deus, mesmo nas lutas, você está reconhecendo que Ele está no controle. A gratidão transforma a sua visão do mundo e te coloca em sintonia com os planos divinos. 6. A oração de confissão. Encontre libertação ao se arrepender. Jesus nos ensinou que não há libertação sem confissão. A oração de confissão é uma das mais profundas formas de transformação. Quando confessamos nossos erros e falhas a Deus, encontramos libertação. 1 João capítulo 1, versículo 9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. Quando você confessa seus pecados a Deus, Ele não apenas te perdoa, mas te purifica e te renova. Não carregue mais o peso da culpa. Confesse, e permita que Deus restaure o seu coração. 7. A oração de intercessão. Ore pelos outros, transforme o mundo. Por fim, Jesus nos ensina sobre a intercessão. Ele intercedeu por nós na cruz e nos chama a fazer o mesmo pelos outros. A oração de intercessão é um ato de amor. Tiago capítulo 5, versículo 16 nos lembra: orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando você ora por alguém, você está se colocando na brecha, intercedendo diante de Deus. Suas orações podem mudar vidas, curar feridas, restaurar relacionamentos. Nunca subestime o poder de uma oração feita com amor por alguém que precisa. Hoje, você ouviu sobre os 7 ensinamentos de Jesus sobre a oração. Esses ensinamentos têm o poder de transformar a sua vida, se você os colocar em prática. A oração é a chave que nos conecta ao coração de Deus. Seja sincero, tenha fé, persevere, ore em nome de Jesus, seja grato, confesse seus pecados e interceda pelos outros. A transformação que você procura está nas suas mãos. Comece agora mesmo. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para não perder mais vídeos como este, que vão ajudar você a se conectar ainda mais com a presença de Deus. Até a próxima!